Bem-vindos a todos e todas para esse segundo webinário. Espero que vocês gostaram do primeiro webinário, que estava bastante geral, sobre a apresentação dos biomas e dos seus papéis. Para esse segundo webinário, vamos falar dos desafios da preservação dos biomas do Brasil, que é um tema bastante amplo, mas vamos tentar de se enfocar sobre os pontos principais. Então, hoje teremos a presença de Cláudio Almeida, que é coordenador do programa de monitoramento da Amazônia e dos outros biomas também, no Instituto Nacional de Pesquisa Especiais. Temos também a presença de Renato Cunha, que é diretor de Gamba e da Rede Mata Atlântica, além de ser presidente do Conselho Deliberativo de Fundo Casa. Temos também a Jacieli Davinato, que é advogada especialista em meio ambiente e sustentabilidade. E, por fim, temos Melissa, que é uma premiada do Lab Jovens 2022, para seu projeto que se chama Marisqueiras, como protagonista do meio ambiente. Então, uma vez mais, muito obrigada pela sua presença. Então, vamos começar, Cláudio, com você. Se você pode apresentar e apresentar um pouco seu trabalho dentro do INPE. É um prazer estar aqui nessa oportunidade para a gente poder conversar um pouco sobre as questões dos biomas brasileiros. Eu sou um pesquisador que trabalha aqui no INPE. Minha formação, eu sou agrônomo de formação, depois fiz mestrado em sensoriamento remoto e meu doutorado em análise de paisagens. E aqui no INPE eu trabalho justamente coordenando a equipe que faz o monitoramento do desmatamento em todos os biomas brasileiros. O INPE ele tem mais de 60 anos, né, que foi criado, e ele trabalha com as questões espaciais, tanto a análise do espaço, como a partir do espaço a gente analisa a Terra. Então, no nosso caso, a gente usa as imagens de satélites que são captadas no espaço, através dos satélites que estão em órbitas, para analisar como está mudando a cobertura da Terra no Brasil. Ou seja, a gente fica acompanhando onde havia uma vegetação natural, e aquela vegetação ela foi suprimida, ela foi convertida, aquela área, para um outro tipo de ocupação. Pode ser, você pode converter para área urbana, pode converter para área de agricultura, você pode converter para uma área para implantar uma infraestrutura, como uma barragem, uma estrada, enfim, todo esse tipo de coisa. Então, o meu trabalho aqui dentro do INPE é isso, é coordenar esse monitoramento a partir dessas imagens de satélite, a gente oferecer para o público, todo ano a gente faz um mapeamento, tem algumas ferramentas que o INPE usa, tem um projeto chamado PRODES, que eu faço uma vez por ano o monitoramento de tudo que mudou de um ano para o outro. Então, eu tenho cada ano eu pego uma nova imagem, quer dizer, na verdade, são centenas de imagens para recobrir o Brasil, mas eu comparo cada imagem com a imagem do ano anterior e vejo o que mudou ao longo desse período. Onde era a vegetação natural, que aquela vegetação foi suprimida e deu lugar a uma outra área qualquer. Esse é o dado final, é o dado oficial do desmatamento no Brasil, que a gente, uma vez por ano, apresenta para toda a sociedade. E, além desse projeto, tem um outro projeto chamado DT, que é um projeto que faz a detecção em tempo que a gente chama de quase real. Eu uso outros satélites que têm um tempo de revisita menor, eu consigo recobrir todo o Brasil a cada 1 ou 2 dias, no máximo, com esses satélites. E aí, usando essa informação que é mais rápida, ela não é tão precisa em termos de área, mas ela é muito precisa em termos de localização. Eu envio para os órgãos de fiscalização, para o IBAMA, Polícia Federal, para o Ministério Público, enfim, para todo mundo que faz esse trabalho de fiscalização, a gente envia a localização de onde está ocorrendo supressão de vegetação, onde está havendo desmatamento agora, em tempo real, as últimas passagens. E com base nessa informação, esses órgãos, eles podem, então, fazer fiscalização de campo. Se a gente manda uma informação de que existe um foco de desmatamento numa determinada região, tanto o IBAMA como a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ela pode ir nesse local e averiguar, quer dizer, em primeiro lugar, ele vai averiguar se aquela área tem uma autorização prévia, se não tem autorização prévia, ele vai ao local, pode fazer multa, enfim. Ele pode aplicar a legislação para que se cumpra esse papel.
Então, esse é o meu papel do INPE e o meu papel é justamente coordenar essa equipe. Obrigada, Cláudio. Renato, você pode se apresentar também? Obrigado aí pelo convite, estar com vocês aqui nesse webinar. Então, meu nome é Renato Cunha, moro em Salvador, sou um dos coordenadores do Gambá, que é o Grupo Ambientalista da Bahia, uma organização que tem 40 anos de fundada, né, na década de 80, início dos anos 80, e a gente trabalha no monitoramento das políticas públicas, na educação ambiental, na conservação de ecossistemas. Participamos aqui na Bahia de colegiados ambientais, como o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Participamos também, né, em parceria com várias organizações da sociedade civil, como a Rede de ONGs da Mata Atlântica, o Observatório do Clima, né, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, entre outras, né? E também somos parte do Conselho Deliberativo do Fundo Casa Socioambiental, que é um fundo que apoia pequenos projetos, né, dos movimentos sociais, das comunidades mais afetadas assim com a questão ambiental, como os povos indígenas, os quilombolas, né, pessoal, né, agricultores familiares, né, pescadores, marisqueiros. E o Gambá trabalha muito com essas questões todas aqui na Bahia, mas não só na Bahia, como a questão ambiental não tem fronteiras, a gente atua também, né, em articulações nacionais, como eu falei, nos colegiados que eu citei. Então, a gente está sempre em movimento aí, discutindo, né, agora a questão climática, que está na ordem do dia, né, com a emergência climática que já estamos vivendo, né, num projeto que a gente denomina resiliência climática, trabalhando em alguns territórios aqui da Bahia, né, buscando boas práticas, né, para adaptação e mudanças climáticas e também discutindo a questão da transição energética, né, a importância, né, da gente fazer essa transição em função, né, da diminuição fundamental que a gente precisa para diminuir a emissão de gases no efeito estufa, mas essa transição energética para energias renováveis, como solar, eólica, também a gente tem que tomar cuidado, porque os megaprojetos que estão sendo colocados têm trazido problemas também com as comunidades, com os territórios, e então tem que fazer com todo o cuidado, que seja justa essa transição, que seja popular, que seja inclusiva, que minimize também os impactos socioambientais nos territórios onde vivem as pessoas, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Estamos aí para contribuir nesse momento com vocês. Obrigada, Renato. Jaciele, você pode seguir se apresentando? Boa tarde a todos, boa tarde quem está aqui na sala comigo. Obrigada pelo convite, Mariana. Bom, eu sou Jaciele, eu estou falando aqui de Recife, Pernambuco. Minha formação originária é jurídica, eu sou advogada ambiental, especialista em meio ambiente e sustentabilidade e atuo também como analista de conservação no WWF Brasil, como pesquisadora no Instituto Latino-Americano para a Justiça Coletiva e também faço parte do Comitê Consultivo da Juventude, junto à delegação da União Europeia aqui no Brasil. Então, nos últimos anos, minha atuação tem sido majoritariamente nos temas de justiça climática, justiça socioambiental, principalmente estudando casos como melhorar a rastreabilidade em cadeias de suprimento, principalmente do setor da carne, que é um grande causador do desmatamento brasileiro, e também na análise das últimas legislações que vêm surgindo, principalmente vindas da União Europeia, sobre supply chain, sobre due diligence em cadeias de abastecimento internacionais. Então, Tá. Obrigada, Jaciele. E, por fim, Melissa, você pode se apresentar? E aí, gente, boa tarde para todos, todes. Eu sou Ingrid Melissa, ou Melissa Nobert, sou estudante de oceanologia, também sou estudante de farmácia, sou patrulheira do Patrulha Ecológica, Escola da Vida, que foi de onde surgiu o meu interesse pela educação climática, educação ambiental. Então, desde pequena, eu já faço parte de projetos, de ONGs, também sou voluntária, pesquisadora voluntária no Instituto Balé de Bart.
trabalhando com cetáceos, lixos marinhos. Também sou líder climática, então já tenho essa atuação como uma liderança dentro do meu território e também fora, porque a ideia é que, através de mim e dos meus colegas, a gente possa estar levando a educação ambiental e possa estar trazendo a juventude para dentro dessa temática, né, que é tão abrangente. E aí eu fui uma das selecionadas, tive essa oportunidade de ser uma das selecionadas do Lab Jovens 2022. E aí com isso eu estou realizando meu projeto que se chama Tecendo Redes e Construindo Histórias, marisqueiras como protagonistas do meio ambiente. Porque quando a gente fala de protagonismo, a gente pensa em lideranças, em pessoas que já estão ali dentro de órgãos públicos, pessoas que já têm uma bagagem, né? Mas, na verdade, essas pessoas vindas de territórios pequenos, juventude negra, pessoas LGBTQIA+, são a minoria que é importante, de fato, né? E minha ideia é essa, né? Trazer um pouquinho do meu projeto, um pouquinho do meu território, um pouquinho do Nordeste para dentro do Lab Jovens e mostrar o que a juventude é capaz de fazer. Gratidão, gente. É isso. Obrigada, Melissa. Então, o tema de hoje é os desafios da preservação dos biomas do Brasil. Ainda que este tema é amplo, vamos tentar de ver os principais desafios de cada bioma e suas implicações no meio ambiente e na vida dos brasileiros, de ponto de vista social, econômico e demográfico, entre outros. Então, acho que um dos desafios mais famosos da preservação dos biomas é a questão do desmatamento. Cláudio, você pode explicar por que é uma questão central, tanto para a Amazônia como para os outros biomas? Sim, Maria. A questão do desmatamento, ela tem um contorno muito especial para a gente por várias condições. A gente pode começar falando, né, da questão climática. Hoje, o Brasil, o aquecimento global é realidade para todo mundo já começa a sentir os efeitos disso, já tem mudanças que estão acontecendo no curto prazo, aí, como aumento de tempestades, as tempestades estão atingindo um poder maior, aumento de furacões, né, aumento de grandes incêndios florestais na Europa, secas, enfim, você tem várias coisas que estão acontecendo que já são consequências do aumento da temperatura global, que tem a ver com o aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Né? E, no caso brasileiro, né, a maior quantidade, a maior percentual de emissões que o Brasil tem hoje é justamente devido ao desmatamento. Né? Quando você tem uma floresta, aquela floresta ela armazena carbono, né? A madeira que está ali, as folhas, tudo que está naquela floresta, ela armazena carbono naquela estrutura. Quando você retira, quando você corta aquela floresta, queima para dar origem, dar espaço para fazer outra atividade naquela região, o que acontece? Todo aquele carbono que estava estocado ali dentro da floresta, ele se transforma em CO2 que vai ser emitido para a atmosfera, então ele vai agravar essa questão do efeito estufa no mundo todo, não só no Brasil, né? Vai agravar a situação no mundo todo. Né? O Brasil, percentualmente, ele é um dos grandes emissores, mas hoje está em torno de 4% a 5% das emissões globais. Você tem outros países, como os Estados Unidos, como a China, como a União Europeia, que tem quantidades absolutas muito maiores de emissões. Mas, dentro das emissões brasileiras, né, o percentual devido ao desmatamento é muito alto. É acima de 60%, 70% das emissões brasileiras, elas estão relacionadas com o desmatamento. Tanto que se você pegar as 10 cidades no Brasil que mais emitem carbono, elas estão todas na Amazônia, porque tudo tem a ver com desmatamento. Né? É uma coisa meio paradoxal a gente imaginar que as maiores cidades brasileiras com maior quantidade de emissões são cidades que têm pouquíssimo desenvolvimento. Mas é por quê? Porque tem a ver com o desmatamento que está ocorrendo nessas cidades. Né? Então, isso é um aspecto que é super importante.
Outros aspectos que você também vão ter uma relevância muito grande é a questão da água. Né? Por quê? A disponibilidade hídrica, a disponibilidade de chuva do que acontece, principalmente a chuva que cai aqui na região centro-sul do país, ela vai ser uma grande parte dela vai ser formada na Amazônia. Né? A transpiração da floresta amazônica, né? Aquela evapotranspiração, vai colocar essa umidade no ar, a circulação global faz com que essa umidade seja empurrada até o oeste, ela vai bater lá nos Andes e vai fazer uma deflexão e vai voltar aqui para a região centro-sul do país. Então, a grande parte daquilo que chove na região centro-sul vem da Amazônia. Então, à medida que você desfloresta mais, o que acontece? Você tem menos água sendo evapotranspirada e menos chuva chegando na região centro-sul do país. Hoje, a gente já tem alguns estudos que mostram que o desmatamento na Amazônia já está causando aumento de temperatura na região sul da Amazônia, ela está ficando mais quente, a quantidade de dias sem chuvas, né, dias no período seco, já ficou cerca de 2 semanas maior, esse período ao longo do ano, né, e a quantidade de chuva que está caindo também já está ficando claro nessas regiões. Né? Então, você tem um impacto enorme, que é a disponibilidade de chuva. Hoje, a maior parte da agricultura brasileira, ela depende de chuva. Ela é feita sem sistemas de irrigação. Ou seja, se não chover, se não tiver uma regularidade na distribuição dessa chuva, você vai começar, num curto espaço de tempo, a ter quebras de safra, né, produção menor. Por quê? Porque você não tem disponibilidade hídrica. Essa disponibilidade hídrica também vai afetar a geração de energia. Hoje, mais de 80% da nossa energia é uma energia limpa. Ela não depende de queima de combustíveis fósseis. Isso é diferente, por exemplo, para o bloco europeu. O europeu depende muito de queima de combustíveis fósseis. O Brasil não depende tanto. O Brasil hoje ele é dependente principalmente de energia hidrelétrica, que é uma energia que não vai ter essa emissão direta por queima de combustível. Mas o que acontece? À medida que você chove menos, os reservatórios vão ficar menos cheios, né? A sua capacidade de gerar energia vai cair. Quer dizer, no médio prazo, a gente pode estar comprando um grande problema, que é a gente não vai ter água suficiente para gerar energia. Né? Então, o desmatamento ele tem impactos enormes. E aí, sem falar da questão de preservação de espécies. Né? A gente tem, à medida que você desmata, você está eliminando o ambiente, o habitat natural de algumas espécies. Né? E se for, por exemplo, se você desmatar numa região que tem uma espécie que é endêmica, que ela só existe naquela região, como você pode levar aquela espécie à extinção. Né? Então, você tem hoje uma situação bastante complexa e ligada à questão de desmatamento. Nos biomas brasileiros, né, a gente tem diferentes situações. Você tem, por exemplo, desde biomas que estão muito desmatados, como a Mata Atlântica. Né? Hoje, a Mata Atlântica ela tem mais de 71% do seu território já foi desmatado. Né? E isso tem implicações bastante fortes nessa questão. Né? Como é que vai isso estar afetando o país como um todo. Né? E tem outros biomas que são menos desmatados, como a Amazônia, por exemplo, apesar dela tem um grande desmatamento atual, né? É um dos biomas que tem mais desmatamento, os 2 biomas onde tem mais desmatamento hoje é na Amazônia e no Cerrado. A Amazônia tem ainda só pouco mais de 18% do bioma que já foi desmatado. Né? Então, isso tem a ver, essa questão de quanto está mais ou menos desmatado, tem a ver com o histórico de ocupação. Né? No caso da Mata Atlântica, o que acontece? É o bioma que foi o primeiro bioma a ser ocupado, ele está na costa brasileira. Então, quando os portugueses aqui chegaram, eles começaram essa ocupação, esse processo de colonização pela Mata Atlântica. Né? Depois, isso vai se interiorizando, vai atingir outros biomas, mas até meados do século, né, até metade do século XX, mais ou menos, tanto a Amazônia como o Cerrado eles estavam bastante protegidos. Protegidos no sentido de que não estavam ainda desmatados. A partir da metade do século XX, o que acontece? Existe uma integração desses biomas ao resto do país, com construção de rodovias que permitiram essa ligação física desses biomas, e aí se começou um processo de ocupação acelerado desses biomas. Então, o que a gente percebe nos últimos 50 anos, 50, 60 anos, é uma ocupação acelerada tanto da Amazônia como do Cerrado.
né? E nesses 20 anos, então, a gente já perdeu 18% da Amazônia e perdemos 50% do Cerrado, né? Então, quer dizer, esse processo de ocupação, de colonização, onde você faz a transformação, você suprime aquela vegetação natural e entra com algum outro ciclo econômico. Na Mata Atlântica, isso já foi café, já foi cana-de-açúcar, né? Na região central do país, você já teve grandes ciclos ligados à mineração, e agora você tem um grande ciclo ligado à produção agropecuária, seja de carne ou seja de outros cereais, né? Principalmente na região do Cerrado brasileiro, e na região da Amazônia, ainda o principal indutor desse processo é a formação de pastagens. Mais de 60% da área que foi desmatada na Amazônia, ela deu origem a áreas de pastagens. Então, isso é um pouco esse histórico de como isso é importante e como ela está sendo afetada nos nossos biomas. Obrigada, Cláudio. E agora que entendemos um pouco mais o que é o desmatamento e as razões históricas do desmatamento, quais são as ferramentas usadas pelo controle do desmatamento? Então, hoje a gente tem, aqui no INPE, como eu te falei, a gente tem a nossa principal ferramenta, aquilo que a gente produz e entrega para a sociedade, é o monitoramento. Então, a gente faz um monitoramento constante desses biomas para entender aonde está acontecendo esse desmatamento, qual o tamanho desse desmatamento, começa a fazer alguns estudos, algumas análises para avaliar o impacto disso nos biomas, né? E aí essa informação a gente disponibiliza para o governo brasileiro, é óbvio, também para toda a sociedade, de maneira que a sociedade possa acompanhar tudo que está acontecendo, possa usar essas informações para produzir estudos, né? Hoje você tem milhares de teses, de artigos que são produzidos a partir dessas informações que o INPE disponibiliza para a sociedade. A nível de governo, existem diversas outras ferramentas, né? Recentemente, né, a gente acabou, essa semana foi lançado o plano, o PPCDAN, que é o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia. Esse plano, ele engloba a participação de 19 ministérios do governo federal, então, onde cada ministério, o grupo todo se reúne, né? Desde janeiro a gente vem discutindo esse novo plano, né? E cada órgão, cada instituição que está representado dentro daquela reunião, ela vai dizer o seguinte, o que esse ministério pode fazer para melhorar o combate ao desmatamento. No caso do INPE, o INPE é ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, então a gente vai dizer, nós vamos avaliar, vamos desenvolver novas metodologias para tornar o monitoramento mais rápido, para tornar o monitoramento mais eficaz, para que a gente possa entregar mais informações para a sociedade. Outros órgãos, como, por exemplo, o IBAMA, que é ligado ao meio ambiente, ele vai dizer, eu vou aumentar o meu quadro de fiscais e vou aumentar a fiscalização, né? Por exemplo, uma meta que o IBAMA colocou foi embargar pelo menos 50% da área que foi desmatada ilegalmente. Quer dizer, você tem que identificou uma área que foi desmatada sem autorização, que o desmatamento é ilegal, o IBAMA tem que ir lá fazer uma fiscalização e embargar, fazer o que a gente chama de embargo daquela área, quer dizer, então ele vai delimitar aquela área, vai sair uma normativa dizendo que aquela área não pode mais ser usada enquanto ela estiver em regeneração, né? Então o proprietário daquela área fica legalmente impedido de usar aquela área. Aí é óbvio que você tem que ter toda uma fiscalização depois, se ele está cumprindo aquele embargo, se compradores, por exemplo, no caso da cadeia de soja. A cadeia da soja, ela definiu uma moratória que ela diz o seguinte, para toda a área da Amazônia, do bioma Amazônia, ela não compra soja que foi plantada em área desflorestada depois de 2008, nem de áreas embargadas. Então, ela faz de maneira voluntária, é um acordo entre os compradores de soja, o governo brasileiro, né, as ONGs do Brasil, enfim, né, o Ministério Público, todo mundo participa desse arranjo para que não se compre soja de áreas desmatadas depois de 2008. Né? Isso também já está valendo para a área da pecuária. A gente sabe das dificuldades da rastreabilidade, ainda tem problemas, é preciso avançar nisso, mas esse ferramental permite que se conheça a origem daquele dado, uma vez que o proprietário informe a origem daquela região, tem como saber se aquela origem tem ou não tem desmatamentos. Isso são só alguns exemplos, você tem diversos outros mecanismos, né? Por exemplo, quando o governo vai projetar uma nova estrada.
Então, ele tem que avaliar o impacto daquela nova estrada, ou se ele vai recuperar. Um caso bastante claro no momento é a questão da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. É uma estrada que foi construída na década de 70, mas que foi abandonada, ela está praticamente, já não existe mais nenhum asfalto, é só uma estrada de terra, e existe uma pressão para que se refaça o asfaltamento daquela região. Se esse asfaltamento ocorrer, o que vai acontecer? Você deve ter um aumento de desmatamento naquela região, porque você facilita o acesso, porque a terra vai ficar mais valiosa naquela região, né? Então, isso tudo vai induzir um processo de desmatamento. O governo, então, tem que avaliar previamente o impacto que isso vai ter e tomar medidas prévias. Então, tá bom, antes de fazer aquele asfaltamento, nós vamos tomar tais medidas para evitar que exista um aumento de desmatamento naquela região. Então, essas são algumas dessas ferramentas que permitem, né, que a sociedade, que o país como um todo, procure um desenvolvimento que tenha um impacto menor no desmatamento. Obrigada, Cláudio. Então, este desmatamento impede um fenômeno bastante conhecido que já evocou o Cláudio, que é o sequestro de carbono. Renato, você pode nos explicar o que é e por que as florestas desempenham um papel importantíssimo nisso? Então, bom, Cláudio já explicou muito bem o problema do desmatamento, né? Que acaba liberando muito CO2 para a atmosfera e provocando essa emissão de gases do efeito estufa, e o Brasil tem sido responsável muito por isso. Bom, acordos internacionais estão acontecendo aí na Convenção do Clima para que efetivamente tenha um controle no planeta sobre esse aquecimento global. E a questão do desmatamento, a questão da quantidade de carbono na atmosfera é importantíssima. Então, a gente tem que, né, regular tudo isso, né, com políticas públicas que efetivamente vão garantir, né, a proteção das florestas, a proteção dos biomas, né? E aí pode ter esse mercado de carbono que acaba acontecendo para que as pessoas, né, que emitem alguma coisa na sua indústria, na sua atividade, né, possam compensar isso, né, de uma forma que proponha justamente uma restauração florestal, né, nos diversos biomas do planeta, especificamente aqui no Brasil, na Mata Atlântica, na Amazônia, no Cerrado, temos o Pampa, né, outro bioma importante que é pouco falado, né, e também o Pantanal, que é fundamental também, além da Caatinga, que aqui do Nordeste é fundamental. Né? Então, a gente tem que se preocupar muito com essa questão de garantir as florestas em pé, né? Existem estudos já bem comprovados que para você produzir os alimentos, né, no Brasil, tanto para consumo externo como para exportação, você não precisa desmatar 1 m², 1 hectare de floresta para garantir uma produção agrícola e pecuária, né, de forma a atender às necessidades do país, tanto da população local, quanto também no atendimento do mercado internacional. Né? É importante também que a gente tenha uma diversificação de culturas também, não só uma monoculturas, como acontece, né, da soja, por exemplo, né? É uma monocultura grande no país, né? E que também não é de acordo com o que a gente pensa quando precisa de uma diversificação maior das atividades agrícolas no país. Está se falando muito na Amazônia, mas o Cerrado também é a bola da vez, vamos dizer assim, no desmatamento, principalmente na região aqui, que é denominado Matopiba, que é nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, onde está tendo muito desmatamento nessa região e muitas vezes autorizados pelos órgãos ambientais. Né? Aqui na Bahia, que eu estou na Bahia, no oeste, né, do estado, na Bacia do São Francisco, acontece muito desmatamento, né, autorizados pelo órgão ambiental estadual. Né? A gente questiona bastante isso. Nos últimos 10 anos, se perdeu 1 milhão de hectares de cerrado
só nessa região oeste da Bahia, que faz parte dessa região denominada Mato Piba, né? Então, a gente tem que se preocupar muito com isso, né? Acabar com essas práticas de queimadas, né? Porque elas são, como o Cláudio falou, o Brasil é responsável, né, no cômputo geral aí, né, no aquecimento global com esse desmatamento. Claro que a gente tem outras razões também, como a queima de combustíveis fósseis nas cidades, né, no combustível, né, que alimentam as frotas de carro, de ônibus, de caminhões também, mas percentualmente a questão das queimadas é fundamental, que a gente precisa efetivamente ter políticas públicas para diminuir essa questão. Cláudio também falou, recém-lançado o plano de combate ao desmatamento na Amazônia, mas é preciso avançar para os outros biomas também. O governo atual tem dito isso, né, que vai lançar para os outros biomas, e isso é fundamental. A gente, infelizmente, teve nos anos passados aí uma política antiambiental no Brasil, e que aumentou o desmatamento e a falta de controle, com o desmonte das políticas ambientais, desmonte do IBAMA, desmonte da fiscalização, do monitoramento e tudo mais. Então, é importante agora o fortalecimento da política ambiental, tanto governamental quanto nos estados, nos municípios, e a participação ativa da sociedade civil nesse processo também. E sabemos que justamente tem bastante projetos de restauração florestal, por exemplo, da Mata Atlântica, que são desenvolvidos agora pelo governo ou por empresas ou ONGs brasileiras. O que permite esta restauração, Renato? Então, a gente tem que ter políticas públicas efetivas para essa restauração, né? Na Mata Atlântica, por exemplo, a gente tem hoje, né, como até Cláudio falou, praticamente 12% do que tinha originalmente. Existe um pacto pela Mata Atlântica que envolve sociedade civil, academia, empresas, né, para fazer uma política de restauração efetiva, né, aumentar a quantidade de Mata Atlântica, sair dos 12% que tem hoje para 20%, 25% num prazo aí de 10, 15 anos. Mas, para isso, a gente tem que ter políticas com recursos suficientes para isso. E a gente ainda está aguardando isso pelos governos, né, para que efetivamente a gente possa ter, né, condições de mobilizar a sociedade nesse sentido, nos proprietários rurais, né, em áreas desmatadas, nas áreas de preservação permanente, garantir as reservas legais. Tem uma política que é do Código Florestal hoje, que é o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, que identifica como é que está a situação de cada propriedade, né? E aí é preciso, a partir desse diagnóstico nas propriedades, fazer um plano de restauração florestal em cada propriedade. Isso ainda precisa ser cobrado, né? E até medida provisória do governo, que saiu agora recentemente, na semana passada, né, prorroga o prazo para essa política de restauração florestal. E é preciso que o governo aperte mais tudo isso com políticas públicas efetivas para que isso venha acontecer. Então, o Pacto da Mata Atlântica, que envolve esse conjunto de organizações da sociedade, é fundamental para isso, uma grande articulação política e institucional para que a gente tenha essa questão resolvida. O custo da restauração varia muito, né, de um bioma para outro, de uma região para outra, né, de acordo com as condições que se apresentam nos territórios. Então, é isso que a gente tem que trabalhar muito para que políticas públicas sejam efetivas nesse sentido. Obrigada, Renato. Jaciele, você mora na Mata Atlântica e você atua como especialista do meio ambiente e da sustentabilidade. Qual é seu olhar sobre a restauração da Mata Atlântica? Aqui o bioma que eu estou inserido é o da Mata Atlântica e, como o Cláudio já explicou brilhantemente, e o Renato também, é um bioma que já foi vastamente devastado, né? Então ele já foi muito desmatado, e a área remanescente dele abrange 17 estados brasileiros, então muita gente está em contato com esse bioma,
porém ele já está muito prejudicado, né? As partes remanescentes dele estão desconexas. E aí, diante de tudo também do que já foi falado, queria reforçar a importância da restauração desse bioma, porque além de ser muito diverso, ele tem espécies endêmicas, ele é muito importante para a regulação climática dessas regiões. Tem muitos rios que dependem de afluentes que nascem nesse bioma, então, e ainda tem uma camada a mais. Como ele está muito próximo de grandes centros urbanos e com a escalada da crise climática, ele também é um bioma que poderá e deverá nos ajudar na adaptação e na mitigação dos efeitos dessa crise climática. Porque, principalmente aqui no meu estado, e é um problema comum em outras áreas do Brasil, tem muita área de encosta e tem pessoas vivendo em situação de área de encosta. E a vegetação dessas áreas é o que ajuda a diminuir o deslizamento dessas encostas. Então, preservar esse bioma também é preservar a vida das pessoas e a moradia das pessoas, porque com a crise climática a gente vê que já está no mundo todo, tem efeitos extremos no mundo todo, cada região vai sentir de uma maneira diferente e as pessoas vão sentir também os efeitos da crise climática de uma maneira diferente. E aí é que a gente vem para a questão social. As pessoas de classes diferentes elas vão sentir de maneira diferente. Então, com eventos climáticos extremos, e aqui na região Nordeste, no litoral, e principalmente minha cidade, o Recife, que é uma das mais vulneráveis à crise climática no Brasil, muitas pessoas acabam perdendo suas casas, suas vidas. A gente fez um ano e a gente está chegando de novo na época de grandes chuvas aqui na região. E ano passado teve um grande desastre que mais de 100 pessoas morreram por causa das chuvas, por causa do deslizamento de encostas aqui na região. Então, e é por falta de vegetação, é por falta de políticas públicas, é por falta de manejo, de preservação e de restauração desse bioma aqui na região. Então, ainda há essa camada a mais nessa importância da restauração e na urgência da restauração, porque a gente não vê que a crise climática ela está diminuindo, que ela está desacelerando. Então, a gente tem que pensar em adaptação já, não só mais em mitigação dos efeitos. A gente tem que estar preparado e adaptado para os eventos extremos que estão cada vez mais frequentes. Então, como moradora e também como especialista, como estudante do tema, essa camada que eu queria trazer mais a essa discussão. Obrigada, Jaciele. Melissa, você mora também na Mata Atlântica. O que você percebe dos projetos de restauração que são desenvolvidos no nível local? Então, atualmente eu estou morando numa cidade chamada Teixeira de Freitas. Eu sou daqui da Bahia, do extremo sul da Bahia, né, uma região litorânea. Então, a gente tem bastante biodiversidade no geral, né, contexto geral. E essa cidade que eu moro hoje, ela é uma cidade voltada ao agronegócio e pecuária no geral, né? Só para contextualizar. E aí, essa cidade, anteriormente, ela já foi considerada como o coração da Mata Atlântica. Mas isso foi se perdendo. E foi criado também, em 2015, um projeto chamado Arboreto. Por que eu falo desse projeto? Porque ele é um projeto de dimensão mundial, né? É conhecido mundialmente e é muito importante para a região, porque ele visa trazer a reconstrução dessas áreas que foram degradadas. Por mais que tenha bastante tempo e por mais que seja uma luta contínua, a gente precisa de políticas públicas e precisa de projetos engajados, né, para estar trazendo essa preservação de volta. Não basta que uma pessoa pense em preservar ou pense em trazer melhorias para que aconteça de verdade, né? Porque de fato não é o que está ocorrendo, né? E aí, tendo em vista que a gente tem essa grande variedade, essa grande preocupação também, né, com a preservação local e territorial, a gente tem aqui
questão nível Mata Atlântica, a gente tem o Rostop, que são basicamente a grande biodiversidade, mas também que causa uma ameaça que leva à extinção. Por que eu falo disso? Porque a gente não vai chegar a um ponto se a gente não mitigar o processo. A ideia é que, eu falo como juventude, né? A gente possa se questionar de verdade e parar para pensar, nossa, como eu, como juventude, posso estar trazendo um projeto até nível Lab Jovens, né? Que possa estar dando um engajamento na preservação. Aqui no meu território, a gente tem também muita dificuldade, porque extremo sul baiano, fala até do Nordeste, né? No geral, a gente tem pouco investimento, principalmente em juventude. A gente não se fala em investimento. Então, como que eu, Melissa, vou conseguir fazer algo para ajudar o meio ambiente, para ajudar meu território e minha casa, de verdade, se eu não tenho um recurso para isso? Então, a ideia que eu trago é que a gente possa pensar, nesse momento, o programa Lab Jovens como uma oportunidade de trazer um engajamento a nível biomas, nível nacional e também internacional. Obrigada, Melissa. Então, eu imagino que a restauração florestal pode permitir também a preservação, a regeneração de algumas espécies que estão desaparecendo. Qual é a situação hoje da extensão da flora e da fauna no Brasil? Então, podemos começar com talvez a flora com você, Cláudio? Bem, a gente tem hoje, né, tem um estudo recente aí, falando tanto de flora e fauna, vou falar dos dois juntos, que é um estudo recente que saiu do IBAMA, perdão, do IBGE. O IBGE ele faz o que ele chama de a contabilidade ambiental, então ele está sempre renovando, avaliando o potencial, avaliando o nosso recurso e como é que isso está, o que está mudando. Então, por esse estudo que o IBGE publicou, né, no começo do ano ele publicou essa atualização, hoje a gente tem mais de 5.000 espécies no Brasil que estão entre ameaçadas a severamente ameaçadas por questão de supressão de ambiente natural. Né? Hoje, a maior parte delas está na Mata Atlântica. A Mata Atlântica tem mais de 2.800 espécies que estão em risco, que estão aí realmente numa situação de pressão muito grande, principalmente para essa questão de supressão da vegetação natural. Uma coisa que a gente tem que considerar nesses projetos de restauração que estão sendo criados, óbvio que qualquer restauração é importante, é bem-vinda. Você, ao restaurar um ambiente, você está melhorando a condição daquela região. Mas, se a gente puder aliar isso a questões de análise de paisagem, quer dizer, se você puder fazer uma restauração conectada a outra restauração que já existe, conectada a um outro fragmento natural que já exista, você está melhorando a situação. Por quê? Porque se você tiver 10 quadrados de 10 hectares, por exemplo, que vai dar 100 hectares, ou tiver 1 quadrado de 100 hectares, é muito diferente isso em termos do impacto que isso tem para a biodiversidade. Quando você tem uma grande área bem preservada, você pode abrigar mais espécies, você tem espécies que precisam de grandes áreas para sobreviver. Então, por exemplo, quando você pensa num pequeno mamífero, ele precisa de uma área maior do que 1 hectare, 10 hectares. Ele vai precisar de uma área, às vezes, para encontrar uma quantidade suficiente de alimento, às vezes ele vai precisar de uma área de 20, 30, 50 hectares, conectados de uma área dentro de um mesmo bloco. Se ele tiver que ficar se movimentando de um fragmento para outro fragmento, primeiro ele está mais sujeito a predadores, ele está mais sujeito a sofrer um acidente, se ele for atravessar uma rodovia, ele pode ser atropelado, enfim, você está muito maior risco. Então, quanto maior aquela sua área de preservação, quanto mais conectada com outras áreas de preservação, melhor. O segundo ponto é a questão de borda.
né? Quando você tem um grande fragmento, o que acontece? Você tem uma quantidade menor de borda. Aquela vegetação que está na borda do fragmento, ela está mais sujeita à seca, está mais sujeita a ocorrer um incêndio que vem do exterior e alcança aquele fragmento florestal, né? Então, toda aquela área de borda, ela é naturalmente uma área mais pobre em termos de biodiversidade e mais suscetível. Então, quanto mais borda você tem, se você tem mais um conjunto maiores de fragmentos, você tem mais borda, então com isso você tem mais vegetação que está exposta àquele problema de você ter incêndio, de você ter uma seca maior, enfim, várias coisas que estão acontecendo. Então a gente tem que pensar essa restauração não somente em termos de vou restaurar mais, mas eu vou restaurar melhor. Aonde que aquele projeto de restauração ele vai ter mais impacto? Né? Na beira de um córrego, que vai proteger aquele rio, ele vai encostar num outro fragmento florestal. Se você tem duas propriedades, né? Pensar que aquelas duas propriedades podem colocar suas reservas legais na área de contato entre elas, né? De maneira que você tenha uma área total protegida maior. Né? Então, quer dizer, você tem diversas formas que você tem que otimizar esse processo de restauração para que você diminua o impacto que hoje, como eu disse, é muito forte sobre as espécies no Brasil. Tá. E, Renato, quais são as medidas públicas ou políticas públicas que podem me permitir de preservar estas espécies, que sejam floresta ou de fauna? Acho que seu microfone é... Abre. Então, Cláudia colocou muito bem a importância dessa conexão entre os remanescentes, né? O que a gente chama os corredores de biodiversidade também, né? A gente já teve alguns projetos nesse sentido, né? Para que a Mata Atlântica, por exemplo, que é bem fragmentada, né? Possa, nessa restauração, fazer essa estratégia de corredores de biodiversidade, né? Tentando, né, na restauração, você tentar uma conexão melhor. Né? Essa é uma das estratégias para a proteção não só das espécies de flora, mas talvez principalmente da fauna, né? Para que, né, esses animais, né, essa fauna realmente possa sobreviver, principalmente quando tem pequenos remanescentes, né, que animais maiores, como uma onça, né, e outros animais assim, possam realmente sobreviver. E agora, isso precisa realmente uma análise territorial muito bem feita, né? Para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Acho que tem alguns exemplos de projetos, até no sul da Bahia, onde Messina está ali, né, em Teixeira de Freitas, mas a gente conhece alguns projetos ali na área de Porto Seguro, Cabralha e tal, que tentam fazer isso. Né? O próprio projeto que ela citou, agora até me fugiu o nome, mas é o Arboreto. projeto o Arboreto, isso, o Arboreto também tinha essa estratégia, vamos dizer assim, né? E outros estados do Brasil na área da Mata Atlântica, né? Eu acho que precisamos reforçar essa questão, né? Agora, isso sempre a gente coloca políticas públicas efetivas nesse sentido, com recursos, condições, com possibilidades reais de isso acontecer. Isso ainda, a gente não alcançou isso. Vamos ver se a gente, daqui para frente, efetivamente, né, foca nessas questões, né, pensando justamente nessa adaptação às mudanças climáticas para a proteção dessa importante biodiversidade que tem o Brasil, ele é conhecido como um país mega diverso, né? Um dos principais países que tem uma biodiversidade bem significativa, e a gente não pode perder isso, né? Quando você tem um desmatamento, né, numa área que tem uma espécie endêmica, você nunca mais vai saber dela, né? O porquê que ela seria importante até para a humanidade mesmo, né? Como, né, alimento, como remédio, como outras questões que poderiam ajudar muito a uma sobrevivência, né, e da própria espécie humana. Obrigada, Renato. Então, vamos cambiar um pouco de tema.
dos desafios principais é que esta preservação também seja inclusiva. Então, Jaciele, o que é o desafio de incluir a maioria da população brasileira e os povos indígenas em particular nesta dinâmica de preservação dos biomas? Sobre a comunidade indígena, e aqui eu vou incluir povos tradicionais no geral, então também falando dos quilombolas, primeiro a inclusão tem que passar pelo respeito. Então, considerando essa comunidade, primeiro a gente tem que pensar em demarcação dos territórios e, em segundo lugar, em audiências públicas e consultas informadas e livres. Então, os indígenas, o principal, digamos assim, inclusão, que enfim, não cabe a nós incluí-los em si, preservar e respeitar as suas tradições, passa pela demarcação dos territórios para que, assim, eles consigam, primeiro, desenvolver, praticar o seu direito ao meio ambiente equilibrado e também a cultura, porque todos nós, população geral, temos o direito ao meio ambiente equilibrado que está garantido no artigo 225 da Constituição Federal. Só que para essas comunidades ainda há uma outra camada, que é o direito à cultura e às suas manifestações culturais, porque eles se relacionam com a natureza também nessa categoria cultural, na preservação das suas tradições, dos seus ritos, enfim, da sua tradição cultural. Então, primeiro, a gente tem que ter em mente que a inclusão passa primeiro pelo respeito. Em segundo, em territórios, por exemplo, que ainda não estão demarcados ou que estão em áreas ali de transição entre área urbana e territórios demarcados, e para a comunidade no geral, tem um avião, se atrapalhou, me informe. Mas... enfim, e aí para essas comunidades que não estão em área de demarcação ou estão em transição de área urbana para área, enfim, de floresta, área rural, etc., precisa ter o respeito ao direito à audiência pública e à consulta livre e informada, que também está resguardado na Convenção 169 da OIT. Então, esse é o desafio. Muitas vezes, esse direito à consulta prévia, livre, informada, ele é desrespeitado, ele é passado por cima. E esse é o grande desafio, é que as comunidades afetadas elas sejam previamente escutadas e tenham uma participação ativa no processo de licenciamento desses projetos, enfim, seja público ou privado. Uma outra questão que eu queria trazer é que dentro dessas audiências e dentro dos projetos, para que se tenha uma efetiva inclusão e respeito das comunidades locais, é que os projetos eles têm que atravessar ou pensar ou trabalhar o eixo de classe, raça e gênero, que é como eu estava falando anteriormente, as pessoas elas são afetadas de maneira diferente. E aí, a depender da sua classe social, a depender do seu gênero, a depender da sua raça, elas serão afetadas de maneira diferente. Então, no Brasil, as comunidades quilombolas, indígenas, a população de periferia, que em sua maioria possui a cor preta de pele, e as mulheres que são arrimo de família, que são aquelas que são as principais pessoas que estão mantendo uma unidade familiar, são estatisticamente as mais afetadas por danos ambientais, pela crise climática. Então, esses são os desafios. São, primeiro, respeitar os direitos que já estão na legislação das populações. Em segundo, em todos os projetos de restauração, de desenvolvimento sustentável, de empreendimentos privados ou governamentais, de pensar nesses 3 eixos. Muito obrigada, Jaciele. Vamos aprofundizar um pouco mais esta temática social no terceiro webinário, com uma parte bem especial que será dedicada aos povos indígenas. Mas acho que já temos uma boa visão do que se trata. Muito obrigada, Jaciele. Eu acho que você já tem que sair, mas muito obrigada pelas informações e para compartilhar conosco seus conhecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigada a todos. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Vamos continuar falando sobre outro tema que é um desafio bem importante e que é bem específico a alguns biomas, que é o fenômeno de desertificação, que é bastante importante, em particular para a Caatinga, a Pampa e o Pantanal. Cláudio, você pode nos falar sobre isso, por favor? Sim, Mariana. Hoje, a gente tem o efeito da desertificação já acontecendo no Brasil. O Brasil não tinha, naturalmente, não era uma região de desertos, né? Não, todo o Brasil era coberto inicialmente por vegetação, mas o uso excessivo dessas áreas está levando a um processo de desertificação em algumas regiões especificamente. Hoje, o principal foco no país, no Brasil, onde tem um processo de desertificação mesmo, é principalmente na Caatinga. Outros biomas, como o Pampa, tem processos a gente chama de arenização, na verdade. O que acontece? Aquele solo está sendo transformado praticamente só em areia, mas tecnicamente é um pouco diferente desse processo que é a desertificação mesmo, que está acontecendo principalmente na região da Caatinga. E esse processo de desertificação que está acontecendo na Caatinga brasileira, ele tem a ver justamente com a questão do desmatamento. Quando você tem a vegetação em cima do solo, aquele solo está protegido tanto da chuva, a gente pensa na chuva sempre como um elemento positivo, mas a chuva ela tem um impacto. Quando aquela água que cai do solo bate no solo, ela desagrega um pouco aquele solo e ela tende a arrastar parte dos nutrientes, parte dos elementos daquele solo vai ser arrastado por um rio, para alguma outra área naquela região. Então, você tem o impacto da chuva, que é o que a gente chama de erosão hídrica naquela região. Você tem também um outro impacto, que é a erosão eólica. Ou seja, os ventos que vão acontecer naquela região, quando você tem vegetação, ele vai barrar um pouco aquele vento direto sobre o solo e vai impedir o arraste do solo naquela região. Então, quando você tira essa vegetação que protege tanto dessa chuva como do vento naquela região, você está expondo mais aquele solo fica mais propenso a um processo de erosão e que vai acabar desaguando num processo de desertificação, ou de arenificação, se é lá no sul da região do país. Agora, tem um outro impacto muito mais forte, e esse é só na Caatinga, que é a questão do aumento da temperatura do solo. À medida que você está tendo aumento das médias globais de temperatura, você começa a aumentar também a temperatura do solo. Recentemente tem um artigo publicado pela equipe lá da Federal do Alagoas, que está mostrando que em algumas regiões da Caatinga brasileira, você já está encontrando temperaturas do solo beirando 50 graus. O que acontece? Quando esse solo começa a ficar tão alta a temperatura, o que vai acontecer? A microfauna, aqueles micro-organismos que vivem no solo, começam a morrer, eles começam a não suportar aquela temperatura tão elevada. E a gente sabe que a maior parte da interação que se dá entre a planta e o solo, ela se dá através desses micro-organismos. Por exemplo, você tem um conjunto de fungos que normalmente eles se ligam às plantas, se ligam às raízes das plantas, e que eles vão ajudar, vão permitir que essa planta ela capte água, capte nutrientes no solo. Então, aquele microfauna que existe no solo, na região mais superficial do solo, ela é extremamente importante para a sobrevivência das plantas. Então, hoje acontece um paradoxo que é, você tem o semiárido brasileiro, ele tem uma condição de chuva que não é realmente assim, totalmente limitante ao desenvolvimento de vegetação. Hoje, pelo menos acima de 300 milímetros por ano, chove no semiárido brasileiro, a maior parte dele. Então, quer dizer, essa condição já seria suficiente para o desenvolvimento de plantas. Mas, com o aumento da temperatura, o que acontece? Essa microfauna que existe ali começa a morrer, você perde a capacidade de desenvolver plantas, mesmo que tenha chuva, você não tem capacidade daquela vegetação se desenvolver naquela região por conta desse aquecimento do solo. Então, esses processos de desmatamento, somado à questão do aumento da temperatura global, ele vai ampliar hoje
a região que está sob um processo de desertificação. Hoje já são milhares de hectares, né, que tem ali na região da Caatinga, né, que está nesse processo justamente impactada por esse processo de desertificação, né? Já tem áreas desertificadas e tem uma área bastante significativa da Caatinga brasileira que ela está sob risco de desertificação se não houver um processo de mudança tanto na questão da supressão de vegetação como a questão do aumento da temperatura no solo. Né? É óbvio que quando você tira a vegetação, o aumento da temperatura é muito mais impactante, é muito mais forte. Por isso que a questão do desmatamento é tão impactante também para a desertificação dessas regiões. Obrigada, Cláudio. E acho que é bastante importante também de falar de outro ponto, outro desafio que tem que ver também com todos os pontos sobre os quais já faláramos, que é o tema da agricultura, que é um desafio global, na verdade, que não é só brasileiro, mas para o mundo inteiro, para responder à demanda de produtos agrícolas. Então, desta forma, como responder a este desafio global de alimentar a população mundial, tomando em conta todos estes pontos de desmatamento, de sóis, de mudanças climáticas? Cláudio? Então, você tem a agricultura, ela é óbvio que ela é absolutamente necessária, né? A nossa sociedade, ela só existe como tal, porque nós somos lá há 10 mil anos atrás, a gente aprendeu a domesticar as plantas, né? E plantar, e aí com isso a gente começou a desenvolver sociedades organizadas em torno dessa produção de alimentos. Nós deixamos de ser um grupo coletor, caçador, e passamos a ser um grupo com um desenvolvimento social em torno da agricultura, né? E da pecuária também, é óbvio. Mas ela é extremamente necessária e importante para você garantir essa segurança alimentar. Só que a gente tem que pensar uma forma de agricultura que seja menos impactante no meio ambiente, né? O Brasil vem desenvolvendo, né, a Embrapa é líder nisso, a Embrapa a Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ela vem desenvolvendo medidas que são a chamada agricultura de baixo carbono. Então, nessa agricultura de baixo carbono, você estimula com que aquela área que vai ser produção, você aumente a produtividade dentro daquela mesma região e usando elementos que vão diminuir o impacto. Por exemplo, a fixação biológica de nitrogênio. Esse é um exemplo bastante clássico, acho que muita gente já conhece isso, né? A Embrapa, especificamente a Embrapa, uma unidade chamada Embrapa Agrobiologia, que fica lá no Rio de Janeiro, fica no município de Seropédica, liderado por então uma pesquisadora que havia lá, que era a doutora Joana Doberania. Ela desenvolveu, ela entendeu como é que funcionava esse processo de fixação biológica através de bactérias. Então, ela desenvolveu espécies que são capazes, espécies de bactérias, que são capazes de melhorar essa relação, e ela então consegue pegar o nitrogênio que está no ar, né? A planta pega o nitrogênio que está no ar, leva esse sistema radicular e essas bactérias conseguem então fazer a fixação disso no solo e transformar isso em nutriente para a própria planta. Quando você faz isso, você diminui a necessidade de colocar nitrogênio que veio de uma outra fonte externa, né? Diminui a necessidade de mineração para extrair o nitrogênio, né, e levar naquela planta ali. Então, você consegue melhorar a produção daquela região, diminuindo o impacto. Você tem outros elementos, como, por exemplo, na pecuária, você pode integrar elementos de pecuária com floresta. É chamada integração pecuária-floresta, ou se pecuária, lavoura, floresta, também pode ter os 3 tipos de cultivo naquela região. Quando você faz isso, você aumenta a fixação de carbono, quando você desenvolve um sistema florestal ali, você aumenta a fixação de carbono, você melhora a condição, se você trabalhar com pecuária, você vai ter mais sombra para o gado naquela região, então você tem mais conforto climático para aquele animal, então você melhora a produção daquilo e, ao mesmo tempo, você tem menos impacto na agricultura, né? Então, isso são coisas que tem que ser, já existem alguns processos, e a Embrapa continua pesquisando isso, mas o poder público ele necessita incentivar mais esse processo para que isso aumente ainda mais.
né? E uma outra forma que o governo já começa a agir e que é necessário ampliar isso é justamente você melhorar o financiamento, né? Você vai dizer o seguinte, bom, vou financiar, o produtor vai ao banco para buscar crédito agrícola. Então, a primeira coisa é, vou checar, isso saiu recentemente, a Febraban, semana passada, publicou uma normativa dizendo o seguinte, não vamos mais financiar frigoríficos que comprem animais de áreas desmatadas recentemente. Então, você estimula, você diz o seguinte, ó, eu não vou oferecer crédito se você não tiver a condição ambiental adequada. E, do outro lado, você também diz o seguinte, não, vou fazer uma agricultura de baixo carbono. Então, eu vou implantar uma área de integração entre pastagem e pecuária. Muito bem, então, em vez de emprestar dinheiro para você a juros de mercado, eu vou emprestar a você com juros um pouco menor, né, para que você tenha maior rentabilidade, você tenha maior condição de fazer essa recuperação daquela área. Né? Se você vai recuperar uma pastagem que está degradada, então, com isso, você aumenta a sua capacidade de produção sem ter que abrir uma nova área, você também pode oferecer um juros menor, né, para incentivar essas produções. Você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter uma fase que é controle, então eu vou multar aquele que está fazendo inadequadamente, e você tem que ter um incentivo positivo. Quer dizer, eu vou oferecer um benefício para aquele que está produzindo de maneira a diminuir o impacto na agricultura. Né? Então, eu acho que essas são coisas que o governo começa a fazer, mas nós, como sociedade, também temos que cobrar mais isso, temos que estar atento para poder melhorar essa condição da agricultura brasileira. Muito interessante, Cláudio. Muito obrigada. Então, Renato, você faz parte de várias redes de ONGs que atuam para tentar de alcançar os objetivos de preservação dos biomas e do meio ambiente. Você pode nos falar sobre um ou vários projetos específicos que atuam neste sentido? Pois é, tem vários projetos em andamento nesse sentido, né? Nessa proposta aí de fazer uma agricultura, né, e uma restauração mais adequada, né, com todos esses cuidados que o Cláudio falou agora aí. O gambá mesmo aqui, a gente trabalha aqui na área, na Bahia, no Recôncavo Sul, né, a gente tem uma produção de mudas de Mata Atlântica e de Caatinga e fazemos uma restauração florestal aqui no entorno de uma área que é super importante, chamada Serra da Jiboia, que é uma serra, né, que tem uma biodiversidade muito importante, né, tem mais de 40 nascentes, é uma área de 6.000 e pouco hectares, e que a gente fez um estudo junto com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia para criar uma unidade de conservação ali. Estamos discutindo aí, tanto com o governo do estado quanto com o ICMBio, né, encaminhamos, né, já há um tempo no ICMBio, mas estava parado lá, aqui no estado também está. Agora a gente espera que avance essa proposta. E é uma área também que estava bem desmatada pela pecuária e tal. Tem um município que fica no entorno aqui, que é chamado São Miguel das Matas. Né? Há uns 30, 40 anos atrás, ela tinha, esse município, muitas matas, e hoje não tem mais tantas matas assim, porque a pecuária entrou, as pastagens, né, ocuparam quase toda o município. Né? A gente tem, nesse município, em torno aí de 4% a 5%, né, do município ainda com algum remanescente florestal. Então, para a produção agrícola também, eu acho que a gente tem que incentivar a agricultura tanto orgânica como uma produção diversificada também, uma produção, né, que muitas vezes acontece na agricultura familiar, na agroecologia, né, que é uma importante produção agrícola para abastecer a sociedade brasileira. Né? A agroecologia é um sistema muito importante, inclusive tem muitas experiências com protagonismo das mulheres, das associações, né, de agricultores, até de quilombolas, como foi falado aí antes, a importância, né, dessas comunidades para a produção também. Então, a agroecologia, a agricultura orgânica tem que ser cada vez mais incentivada. Aqui na Bahia mesmo foi aprovado agora
recentemente, há um mês atrás, e sancionada pelo governador, o Programa Estadual de Agroecologia, que agora vai ser efetivamente implantado no Estado. Então, é isso, a gente tem que mudar alguns padrões que existem hoje, né, no uso e ocupação do solo, né, para a proteção da terra, da água e do ar, né, para que a gente tenha um ecossistema muito mais saudável, né, uma produção mais saudável também, né, com menos agrotóxicos, né, com menos produtos químicos, né, na alimentação da população. Então, esses cuidados são importantíssimos e cada vez tem que difundir mais essa informação para que a adaptação a essas mudanças climáticas seja de verdade mesmo, seja bem positiva no desenvolvimento que a gente espera para o país. Obrigada, Renato. Então, estamos chegando ao fim, mas agora que temos uma boa vista geral dos desafios da preservação dos biomas, queria ver com você, Melissa, qual é seu olhar sobre a preservação dos biomas a seu nível bem local, e ver também se você pode nos falar um pouco sobre seu projeto que você desenvolveu dentro do programa Lab Jovens 2022. Certinho. Então, como o Renato muito bem falou, né, aqui na nossa região, principalmente aqui no extremo sul, a gente está muito focado na agroecologia, na agrofloresta. Inclusive, dentro das universidades, a gente já está vendo isso, né? Dentro dos institutos, já tem formação dentro da agroecologia, e a gente vê que é um avanço muito grande, né? Felizmente, onde eu moro, é um lugar que a gente preserva muito, que a gente tem esse foco ambientalista, esse foco ambiental. A economia aqui no extremo sul, nessas regiões litorâneas no geral, ela gira em torno da pesca e também do turismo, né? Então é importante que a gente esteja sempre engajado nesses temas, nesses assuntos, que a gente traga essa percepção, né? A gente tem toda uma problematização acerca da temática, né? A questão de desmatamento, poluição, que traz as consequências ali do desequilíbrio, as secas, as enchentes, e a gente foi muito prejudicado aqui na região com relação às enchentes, né? Muitas famílias tiveram suas casas destruídas, muitas famílias ficaram ilhadas, então a gente sofreu muito com relação a essas enchentes, que são coisas que infelizmente a gente poderia de certa forma evitar, mas que vão continuar acontecendo, querendo ou não, né? E aí a gente vê um contexto que, na verdade, desde a época da industrialização, de quando a gente começou a gerar lixo, a gente começou a gerar resíduos, e isso tem prejudicado. Aí também tem a ONG que eu participo, que é o Patrulha Ecológica, que ela é muito focada nisso. Além de preservar, a gente quer buscar uma consciência, levar aquilo ali para as pessoas terem uma visão. Porque quando a gente fala desses assuntos, o que a gente vê na TV não é o que realmente é. Assim como é apresentado o agronegócio, por exemplo, né? Que não é como é passado para a gente. E a gente tende a levar essa visão para os jovens, principalmente, para as crianças, através de maneiras lúdicas, fazendo teatro, fazendo oficinas. A gente faz oficina de papel, a gente faz limpeza de praia também, inclusive há 26 anos consecutivos. E a gente acredita que essa forma a gente pode conscientizar e mudar um pouquinho da concepção das pessoas com relação às instituições e as ONGs de maneira geral, com relação à preservação mesmo, né? Porque às vezes as pessoas, principalmente aquelas pessoas de mais idade, acham que a gente não está fazendo um trabalho de verdade, mas não é isso que acontece. E a gente tenta conversar, né? Conversa com os pescadores, conversa com a comunidade no geral, com
dentro do nosso território e também fora, né? Quando a gente vai fazer algumas atividades. Então, eu vejo que no sentido local, a gente tem muitas dificuldades, mas que consegue trabalhar de certa forma com auxílio da comunidade. E a comunidade, ela abraça muito os nossos projetos. Com relação a isso, acredito que seja isso. E aí, com o meu projeto, ele foi basicamente isso. Eu tinha uma percepção de tentar trabalhar com cetáceo mesmo, né? Com a fauna marinha. Porém, eu vi que talvez eu não pudesse nesse momento, ou melhor, que fosse uma ideia melhor, colocar o empoderamento feminino dentro do meu projeto. E aí, de que forma eu poderia estar trazendo esse empoderamento e mexendo com comunidade, mexendo também com o meio ambiente, marinho principalmente, porque eu gosto muito, foi trazendo um projeto com relação às marisqueiras, as pescadoras e marisqueiras, que muitas vezes não são tão, não tem tanta visualização dentro do nosso território, da nossa comunidade. Ok, meu projeto, ele seria basicamente fortalecer os laços com os órgãos públicos, com as ONGs da cidade e fazer com que essas pescadoras tivessem uma voz. Elas já produzem ali dentro, elas já têm seus pescados, elas já conseguem fazer diversas atividades, artesanato, alimentação e tudo mais. Então, vamos dar uma visibilidade, vamos fazer com que elas possam crescer cada vez mais, e aí a gente conseguiu fazer parceria com algumas instituições de cursos para também estarem com elas, né, ajudando de alguma forma ou outra. A gente também conseguiu fazer um projeto, né, elaborar um projeto ali com um documentário que é justamente para contar a história. Porque eu estou fazendo um projeto aqui, mas eu quero que elas de fato sejam ali as protagonistas. É um projeto criado com elas e para elas. Não é meu projeto, é nosso. E a ideia foi isso. Eu acho que a partir de agora, né, que é quando de fato a gente está começando, iniciando, eu possa estar trazendo esse projeto para o mundo. E é isso. Obrigada. Obrigada, Melissa. Eu espero que esse projeto vai inspirar os participantes de hoje para fazer também seus projetos. Então, acho que a hora de encerrar este webinário chegou. Cláudio, Renato, Melissa, muito obrigada uma vez mais para suas falas e sua participação. Ainda vamos continuar aprendendo com o terceiro webinário, que será o último, esta quarta-feira, às 18h30. O tema deste webinário será os meios de tornar possível preservação e desenvolvimento sustentável. Acho que este webinário vai ser muito interessante também e enriquecedor. Então, nos vemos esta quarta-feira e ótima noite para todos. Tchau. Tchau, foi um prazer.